Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, professora. Estamos sim. Bom dia, professora. Como sim? A gente vai começar a aula, tá bom? Algum colega vai conseguir fazer a gravação para ficar aí para os demais? Opa, perfeito. A Aurélia, né? Correto. Então, vamos começar. A gente vai iniciar o nosso módulo de estômago, tá bom? Essa primeira parte da gastro, a gente vai focar na gastro geral, até a primeira prova. Quando a gente finalizar a parte da gastro geral, a gente vai começar a entrar para P2, só no módulo da hepatologia, tá, pessoal? Então, a aula de hoje, pelo plano, eu fiz uma troca, tá? Eu inverti, eu acho que faz mais sentido a gente dar essa aula aqui antes. Depois, semana que vem, a gente vai ver uma aula que é um pouco mais extensa, né? Um pouco maiorzinha, que geralmente é uma aula que gera muitas dúvidas da parte de vocês. Geralmente surgem muitas perguntas, então eu troquei para a semana que vem. Hoje a gente vai falar sobre gastrites e gastropatias. Tudo certo com a aula da endócrino na sexta-feira? Vocês já tiveram essa aula com a professora Gabriela? Deu tudo certo? Alô, estão ouvindo? Sim, professora. Sim, professora. Perfeito, tá bom. No final da aula, a gente fala um pouquinho sobre as nossas questões da prática, tá? Como é que tá essa divisão, tudo mais. Então, no momento, a gente vai dar início à aula de gastrites e gastropatias, e o que a gente precisa, antes de tudo, é fazer uma diferenciação, o que seria gastrite e o que seria gastropatia, porque elas não são sinônimos, né? Então, gastrite, de um modo geral, né, de um termo geral, generalista, ela é uma entidade histológica. Então, aquele termo que vocês veem lá na endoscopia, escrito gastrite enantematosa leve de antro, né? Esse termo, ele é um termo, é uma classificação que a gente utiliza endoscopicamente para graduar o grau de vermelhidão daquela mucosa. No entanto, a gastrite, no seu termo propriamente dito, ela deve ser um diagnóstico histopatológico. Então, a gente precisa da histologia para a gente ter essa confirmação se tem ou não a presença de uma inflamação naquela mucosa gástrica, tá? Então, vocês podem ver aí vários tipos de gastrite, a gente tem uma classificação muito extensa, né? A gente vai ver alguma delas, a principal delas é a gastrite por H. pylori mesmo, né? Então, o que vai diferenciar a gastrite da gastropatia, basicamente, é a presença de lesão, né? Então, a gastrite, ela exibe um processo inflamatório, um processo regenerativo, né? Uma infiltração com presença de células de origem inflamatória naquele tecido, né? E a gente, isso daí vai desenvolver uma resposta aos folículos linfóides gástricos, né? Que vai fazer com que eles fiquem aumentados. O principal exemplo que a gente tem, que a gente mais utiliza no cotidiano, é a gastrite causada por H. pylori, né? Então a gente vai ver hoje aprofundadamente o H. pylori em si, e algumas gastropatias, mas a gastropatia a gente já não tem esse processo inflamatório, a gente vai ter essa lesão epitelial e regeneração do tecido, mas a gente não vai ter um processo inflamatório proeminente, a gente não vai ter ali a quimiotaxia de células inflamatórias, né, um extenso processo inflamatório, folículos linfóides aumentados, então isso daí é o que faz a diferenciação entre gastrite e gastropatia. E um exemplo de gastropatia que a gente também vai estudar na aula de hoje é a gastropatia pelo uso recorrente, frequente dos AINES, né? Então, os anti-inflamatórios não esteroidais, o uso do AS, por exemplo, né? Alguns medicamentos em específico, eles podem causar aí essa regeneração, né, esse processo lesivo epitelial da mucosa gástrica, causando essa regeneração, no entanto, na ausência de um processo inflamatório proeminente.
Aqui eu trago algumas classificações para vocês, principalmente das gastrites mais comuns, tá? A gastrite por infecção de H. pylori, então a gente tem na infecção por H. pylori a forma aguda, né? Que é aquele momento aonde o indivíduo ele se infectou, né? Pela bactéria, então aqueles primeiros momentos. Essa gastrite, se ela não for erradicada, esse H. pylori ele não for erradicado com o tratamento correto, essa gastrite ela tende a se tornar crônica, né? E é o que acaba acontecendo na maioria das vezes, na maioria dos casos onde a gente diagnostica, porque a gente vai ver mais à frente que o principal momento de contaminação pelo H. pylori é na infância. Então, são aquelas crianças ali que estão brincando com areia, com terra, que deixam os brinquedos caírem no chão, que colocam na boca, colocam a mão suja na boca, que lambe sola de sapato. Então, esse é o principal momento da prima infecção pelo H. pylori. E isso aí vai se perpetuando, né, ao longo de muitos e muitos anos, e aí esse paciente lá na vida adulta, ele vai descobrir que ele é portador do H. pylori aí e causador dessa gastrite crônica nele. Nós temos também a gastrite atrófica, né? A gastrite atrófica, ela pode ser de origem autoimune, né? Quando a gente tem aqueles anticorpos, anticélulas parentais, causando um processo aí autoimune, inflamatório, crônico e regenerativo na mucosa gástrica. Aquela gastrite atrófica ambiental, que é a causada também por essa cascata de infecção do H. pylori. A gastropatia por uso de AINES, né? Então a gente vai ver também mais à frente a gastropatia por uso de agentes químicos ou então reativas, aquele paciente, por exemplo, que ingeriu soda cáustica, né? Ou com uma tentativa de suicídio ou por uma ingesta acidental. As causas raras, né, a gastrite infecciosa, a gastrite eosinofílica, a gente tem doenças eosinofílicas em todo o trato digestivo, a gente tem esofagite eosinofílica, gastrite eosinofílica, e é como se fosse uma resposta inflamatória aí daquela mucosa, uma resposta alérgica dessa mucosa. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, faz por áudio, porque eu não consigo aqui ter acesso ao chat, tá bom? Então, se alguém quiser me interromper, quiser fazer alguma pergunta durante a aula, é só ligar o áudio e me interromper e fazer a pergunta, tá bom? A Professora, gastrite linfocítica, pode falar. perdão, a senhora até falou bem na hora que eu levantei a mão aqui, não sei se a senhora viu. Obrigado. Eu ouvi o barulhinho por isso. Então, eu acho que eu vou ser um pouco chato, mas é porque eu vi agora que existe a diferença, né? Mas aí tá a gastropatia, tá junto com as gastrites aqui, entendeu? Aí eu Não, sim, buguei. não, né, não se preocupa com isso. Eu botei aqui as formas mais comuns de lesão do epitélio gástrico, entendeu? Tá Mas a bom, gastropatia ela é esse processo não é inflamatório, tá? Isso aqui é a diferenciação, tá bom? tá bom. Coloquei aqui só para dizer que ela é uma das formas mais comuns, tá bom? Tá bom, professora, obrigado, foi mal. É só por essa divisão mesmo, tá? Mas vocês já entenderam o que é gastrite e gastropatia, essa diferença. Então, a gastrite granulomatosa, que a gente tem presença muito comumente na doença de Crohn, né, que a gente vai estudar mais à frente no módulo de intestino, e a gastropatia hiperplásica, quando a gente tem hiperplasia das pregas, doença de Menetrier, por exemplo, a gente tem aí uma inflamação. Então, aqui são as formas mais comuns e mais raras, tanto de gastrite quanto de gastropatia. Eu vou mandar para vocês, eu coloco aqui em cima na frente gastropatias / gastrite, porque acho que fica mais fácil de entender, tá bom? Então, a gente vai se aprofundar nesse momento inicial da aula na gastrite por H. pylori mesmo. E a bactéria do H. pylori, não sei se vocês já tiveram oportunidade, já tiveram contato com esse assunto. A bactéria do H. pylori ela é uma bactéria gram-negativa, espiralada. Talvez vocês tenham estudado isso lá na microbiologia, né, lá atrás. E ela vai colonizar essa mucosa gástrica e vai desencadear um processo inflamatório que ele, no primeiro momento, ele é agudo, né? Então, agudo é aquele momento inicial de inflamação com células específicas
do processo de inflamação aguda, e na maioria das vezes, como eu falei para vocês, essa infecção aguda, ela acaba passando despercebida, né? Não tem nada na endoscopia que consiga nos dizer se esse paciente pegou essa bactéria de forma aguda ou crônica, tá? Eu não tenho como observar a endoscopia do paciente e dizer assim, olha, você pegou essa bactéria há 6 meses, você pegou essa bactéria há 6 anos. Não tem. Não existe essa possibilidade da gente quantificar quando foi que o paciente teve essa infecção pela bactéria. O que a gente sabe é que a maioria das vezes da prima infecção, ela acontece já na infância. E essa inflamação, ela acontece ao longo de muitos e muitos anos, né? E vai gerar essa gastrite crônica, essa inflamação perpetuada ao longo dos anos. Geralmente ela acontece antes dos 10 anos de idade, né? Então, aí, predominantemente na infância. A contaminação na forma adulta, ela é possível, tá? Então, isso explica também a gente tratar aqueles pacientes, fazer o tratamento do H. pylori, e aí o paciente vir numa outra endoscopia com a presença novamente da bactéria. Isso explicaria aí o paciente se contaminando novamente pela bactéria. No entanto, a nível de literatura, o que é mais documentado mesmo é essa infecção durante a primeira infância, durante ali até os no máximo os 10 anos de idade, né? Ela está intimamente relacionada com o nível socioeconômico, né, populacional. Então, quanto mais baixo o nível socioeconômico, a falta de saneamento básico, né, os hábitos de higiene daquela população, aonde essa população reside, e isso está intimamente relacionado com a forma de transmissão, porque a transmissão do H. pylori, ele é oral-fecal ou fecal-oral, né? Então, é a principal forma de transmissão. Ela é uma bactéria que ela é transmitida, ela é eliminada do hospedeiro através das fezes. Então, aquele paciente portador do H. pylori, ele elimina essa bactéria nas suas fezes e, dependendo de onde ele vai depositar essas fezes, isso pode acabar contaminando outras pessoas. Por exemplo, se esse paciente ele evacua com a presença do H. pylori ali em um rio, aonde esse rio ele vai utilizar também para aquela água para fazer a comida, e aquela água não recebe um tratamento adequado. Ou então, na mesma casa ali onde o paciente não faz a higiene correta e após evacuar e se limpar, ele acaba não lavando as mãos e vai preparar um alimento, por exemplo. Ele acaba transferindo isso aí para aquele alimento e o paciente acaba se contaminando, a gente tem aí essa disseminação. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado comendo fora de casa, evitar comer alimentos crus fora de casa, principalmente saladas, né, verduras, vegetais, folhas, frutas cruas, né, porque acaba que essa higiene desses alimentos, ela não é realizada de forma adequada, né? Colocar o bicarbonato ou o vinagre não vai matar tanto o H. pylori quanto outros agentes. Então, tem que ser utilizado ali o hipoclorito de sódio na proporção correta para que isso seja efetivo na morte dessas bactérias e de outros patógenos naquela amostra. E acaba que isso não acontece, né? Vocês já viram aí grandes cozinhas, né? Cozinhas de refeitórios grandes higienizando de uma forma adequada a alface, a rúcula, o tomate. Então, isso não acontece. Então, essa é uma forma também da fase adulta do indivíduo acabar se contaminando. E hoje em dia, o H. pylori, a infecção pelo H. pylori, ela é tida pela OMS como um carcinógeno do tipo 1. Então, o que que é isso? Carcinógeno do tipo 1, hoje a OMS, ela gradua no mesmo nível do cigarro e do álcool. Então, a H. pylori, ela consta nesse mesmo nível pela Organização Mundial de Saúde como esse fator de risco importantíssimo para o desenvolvimento do adenocarcinoma gástrico, né? Então, é como se o paciente que tivesse o H. pylori, ele tivesse essa chance aumentada de ter o câncer de estômago. Assim como, por exemplo, o paciente que fuma tem a chance aumentada de ter o câncer de pulmão, né?
Então, é importante a gente fazer esse reconhecimento da bactéria e fazer o tratamento. Eventualmente, vocês podem ver aí em algum local, em alguma literatura, às vezes pelo Instagram da vida, né, alguns profissionais dizendo que não deve ser realizado o tratamento do H. pylori, mas isso é um erro. O H. pylori, ele é documentado pela OMS como esse carcinógeno. Então, a gente tem uma máxima dentro da gastroenterologia que H. pylori encontrado é igual a H. pylori erradicado. Se você encontrou um H. pylori na biópsia do paciente ou em algum outro método não invasivo, você deve fazer o tratamento e ter essa completa erradicação. Antigamente, a gente tinha alguns critérios para erradicar, então a gente escolhia alguns grupos populacionais, o que hoje em dia a gente não escolhe mais, a gente não tem critérios para tratar o H. pylori. O único critério máximo é a presença da bactéria. Se você encontrou o H. pylori naquela amostra, naquele estômago, você é obrigado a fazer o tratamento da bactéria com os antibióticos adequados. Inclusive, o H. pylori, ele pode desenvolver esse seu potencial carcinogênico na sua expressão máxima, que é causando o linfoma do tipo malte, que é o linfoma associado ao tecido de mucosa, né, do trato gastrointestinal. Então, esse linfoma, inclusive, um dos tratamentos do linfoma malte é a erradicação do H. pylori e o paciente regride completamente à neoplasia, para você ver o quanto ele está associado com o desenvolvimento especificamente desse tipo de câncer gastrointestinal. Como que acontece então, a infecção do H. pylori no momento em que nós nos contaminamos por ele, no momento agudo? Então, a patogenia da bactéria, essa bactéria, ela acaba penetrando na mucosa gástrica porque ela tem flagelos, e esses flagelos ajudam essa bactéria a entrar na mucosa, se inserir mais profundamente, e por meio das adesinas que ela tem junto à sua parede, ela consegue se fixar nesse epitélio gástrico. E a primeira região que essa bactéria vai se proliferar é a região do antro gástrico. O estômago, ele possui 3 regiões, é o fundo, o corpo e o antro, né? Crânio caudal, essa sequência, né? O fundo é aquela região onde a gente tem a ligação com o final do esôfago, né, com o esôfago distal. Depois, a maior parte do estômago é composta pelo corpo, e o antro é aquela região pré-pilórica, antes da gente chegar no duodeno, antes da gente chegar no piloro gástrico. E aí, essa bactéria que se aderiu ali àquela mucosa, ela vai começar a gerar esse processo inflamatório. Ela vai fazer a ativação de neutrófilos, ela vai fazer a ativação de interleucina 8, e isso vai gerar uma cascata inflamatória aguda muito intensa, e também o desenvolvimento de fator de necrose tumoral, perpetuando aquele processo inflamatório. Às vezes, nesse momento, o paciente ele não tem sintomas, né, disso daí. Então, acaba que a gente não pode se orientar muito pela sintomatologia do paciente, né? Às vezes, o paciente que não tem sintoma algum, ele vai descobrir que tem um H. pylori quando ele faz um exame, quando ele tiver 30, 40 anos de idade, né? E essa bactéria já está ali no estômago dele por muitos anos, causando a lesão. A gente vai já ver essa relação dos sintomas mais para frente. Então, o quadro clínico do H. pylori, ele pode passar desde assintomático, então pacientes eles podem desde não apresentar sintoma algum até apresentarem sintomas proeminentes, como vômitos, eructações, né, que são os arrotos, inchaço na barriga, o paciente vem dizendo que ele está inchado, ele sente que a barriga dele tá como se tivesse um balão, como se ele comesse, ficasse muito cheio, não conseguisse comer em grande quantidade, a falta de apetite, muitos gases e às vezes até dor abdominal. Na aula que vem a gente vai ver
como é que a gente dá o diagnóstico de refluxo, né? Quais são os sintomas de refluxo. Então, a gente vai ver que os sintomas de refluxo principais são pirose e regurgitação. Pirose é aquela sensação de queimação que pode acontecer na região epigástrica e às vezes subir atrás do peito. E regurgitação é retornar conteúdo sólido para a boca às vezes. Então, pacientes eles podem até sentir sintomas muito semelhantes aos sintomas de refluxo. E isso às vezes nos deixar muito confusos. Então, é por isso que a gente não consegue diferenciar os sintomas de H. pylori, o diagnóstico de H. pylori apenas pela presença dos sintomas. Infelizmente, a gente vai precisar de métodos diagnósticos invasivos ou não invasivos para a gente dar a certeza para o paciente que ele tem a bactéria, tá? Com relação ao diagnóstico, a gente divide o diagnóstico do H. pylori em dois grandes grupos. Aqueles pacientes que vão realizar métodos ou testes invasivos e a gente tem testes ou métodos não invasivos. Sendo bem sincero, pessoal, o que a gente mais utiliza na prática são os métodos invasivos, que é a famosa endoscopia com a biópsia. O teste da urease, ele também pode ser utilizado, a gente vai já ver como é que ele funciona. Os métodos não invasivos são os métodos que não necessitam de uma endoscopia, não necessitam invadir o paciente, não precisam de uma biópsia para serem realizados, né? Então, a gente vai ter o teste sorológico, é o teste de sangue, a gente vai ter o antígeno fecal, partindo-se do princípio que essa bactéria ela é eliminada nas fezes. Se a gente pesquisar o antígeno fecal do H. pylori, pode ser que a gente consiga fazer esse diagnóstico. E temos também o teste respiratório marcado com carbono 13 ou com carbono 14. A gente vai ver cada um deles no momento. O teste sorológico é um exame de sangue que a gente pode fazer a sorologia anti-H. pylori. Esse método mais utilizado que a gente tem é a tecnologia do ELISA, né? Então é o preferido que a gente faz hoje em dia. E esse teste ele vai dar para a gente aquelas frações IgM e IgG, onde IgM teoricamente nos mostraria uma infecção aguda e o IgG teoricamente nos mostraria uma infecção passada, crônica, né? No entanto, a detecção desses anticorpos no sangue do paciente, ele não significa que o paciente ele está com aquela infecção ativa no momento. E esse exame, apesar de vocês acharem que pode ser uma boa opção, poxa, uma sorologia pode nos ajudar, né? Infelizmente, a gente tem muitos resultados de casos de falso positivos, né? Então, comparado com outros métodos, até outros métodos não invasivos, como o teste respiratório do antígeno fecal, a gente pode também ter muitos resultados errados desse método, né? Apesar dele ser um pouco melhor que os outros, a gente acaba ainda tendo uma alta taxa de erros com esse diagnóstico. E outra coisa, se o paciente erradicou o H. pylori, se ele tratou a bactéria, ele pode ficar com marcador para o resto da vida. Então, a gente não consegue nem utilizar o teste sorológico para controle pós-tratamento da bactéria. Então, resumindo, é uma coisa que a gente não usa muito no nosso dia a dia, mas eu falo para vocês, né? Porque a gente tem aí na documentação da literatura essa possibilidade e vocês invariavelmente vão pegar muito aí no dia a dia de vocês clínicos, solicitando ainda assim sorologia. Aqui a gente já começa a melhorar um pouco, né? O teste respiratório marcado com carbono 13, marcado com carbono 14, ele pode ser uma boa opção quando o paciente ele tem alguma contraindicação a fazer uma endoscopia, fazer uma biópsia, porque ele é um exame que é simples de ser realizado. O paciente ele ingere, né, um carbono que é uma substância que é radioativa e depois ele sopra num aparelho e esse teste respiratório ele vai conseguir medir um gás que é produzido pelo H. pylori, né, pela urease que o H. pylori ele tem. Então a gente consegue ter bons resultados com esse teste.
Olha aqui, a sensibilidade e a especificidade dele é muito boa, 95%. O problema é a limitação financeira desse exame. Então, hoje em dia, por exemplo, em Manaus, a gente não tem nenhum local que faça esse teste, né? Então, a gente não tem como pedir para um paciente e ele conseguir fazer esse exame hoje em dia. Então, inclusive, o carbono 14, ele é radioativo, o carbono 13, ele não é radioativo. Então, o carbono 14, ele, por exemplo, não pode ser utilizado em grávidas e nem em crianças. A gente teria que optar pelo carbono 13, tendo aí um custo mais elevado ainda desse exame. Então, resumindo, o teste respiratório marcado com carbonos, a gente usa pouco na prática porque ele gera alto custo e a gente não tem disponibilidade hoje na nossa prática diária. O antígeno fecal, né, a base do exame é a detecção desse antígeno do H. pylori nas fezes, né, a gente consegue, isolando esse antígeno através do exame de fezes, conseguir essa detecção, né, a gente pode utilizar esse exame para controle da erradicação do H. pylori em adultos, em crianças, e a gente deixa esse exame muito mais reservado para aqueles pacientes que realmente não têm condição alguma de fazer a endoscopia. Por exemplo, tem um risco cardiovascular muito elevado, pacientes que tiveram um AVC, que tem um risco iminente de infarto, aonde aquela anestesia da endoscopia vai gerar alguma complicação grave para ele, né? Enfim, tem algum tipo de obstrução que o aparelho de endoscopia não consiga passar pelo esôfago. Enfim, seja ela qual for a contraindicação da endoscopia, a nossa possibilidade, a nossa alternativa seria o teste do antígeno fecal. Porém, é uma coisa que na prática a gente também acaba não utilizando muito, porque a gente tem também altas taxas de erro. Então, às vezes o laboratório, aqui em Manaus a gente não tem laboratórios muito bem treinados para esse diagnóstico. Então, acaba que a gente tem muitos resultados falso negativos e falso positivos desse exame. Então, em resumo, os testes não invasivos a gente utiliza pouco na prática diária. O que a gente mais utiliza mesmo são os testes invasivos, né? Os testes invasivos são aqueles que a gente precisa invadir o paciente com uma endoscopia para conseguir uma amostra da mucosa gástrica e assim estudar essa mucosa mais aprofundadamente. O exame histológico é o principal deles. Então, a gente faz a endoscopia, a gente pega um pedacinho da biópsia, né, do estômago desse paciente, e a gente coloca lá numa lâmina, né, o patologista coloca numa lâmina e ele observa a presença dessas bactérias ali na mucosa gástrica, e isso ele pode graduar em 3 cruzes, 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, de acordo com a quantidade ali de bactérias presentes na amostra. É importante também vocês terem em mente que não existem alterações na endoscopia que me diga que o paciente tem o H. pylori, tá? Então, tem muitas pessoas que acabam se confundindo com isso e achando que só olhando a endoscopia a gente consegue dizer se o paciente tem H. pylori ou não, mas isso não acontece. Infelizmente, o H. pylori, ele é uma bactéria que ele vai gerando alterações micro, não são macro as alterações que ele gera. Então, eu não tenho como dizer se o paciente é portador do H. pylori apenas observando a mucosa, o aspecto, se está mais vermelha, se está menos vermelha. Um paciente que tem uma gastrite grave não quer dizer que ele tem um H. pylori. Às vezes, um paciente com uma gastrite leve, ele pode ter o H. pylori e o da gastrite grave não ter. Então, isso não me isenta de pegar a amostra, de pegar o pedaço da biópsia para mandar para análise. Então, é por isso que vocês vão ver muitas vezes lá no ambulatório, principalmente comigo, que faço a parte lá no Araújo Lima, vocês vão ver a gente sempre pedindo endoscopia mais biópsia, porque é um padrão. Então, sempre que a gente endoscopa o paciente, a gente já pede essa biópsia para avaliar a presença da bactéria, para avaliar o grau de inflamação da mucosa. A gente só
pede senha biópsia se você já está acompanhando um paciente por alguma outra razão. Eu estou acompanhando um paciente de uma úlcera, eu já fiz uma biópsia anterior, só quero ver se essa úlcera já cicatrizou. Aí você pode pedir senha biópsia. Se não, o primeiro exame de todos os pacientes que vão fazer uma endoscopia, eles devem ser realizados com a presença da biópsia. Então, ele vai permitir essa detecção, a gente vai conseguir graduar o tipo e o grau de inflamação. Então, é até por isso que é importante a gente fazer essa biópsia e o exame histológico, porque a gente vai ver a presença de atrofia, de metaplasia, de displasia nessa amostra, né? Nessa presença da biópsia. E isso, às vezes, pode ser uma lesão neoplásica, pré-neoplásica, desculpe. Então, a atrofia, a metaplasia e a displasia, elas são lesões pré-neoplásicas que, se não cuidadas ou não vigiadas, elas podem virar uma neoplasia no futuro do paciente, ainda mais com a presença dessa bactéria carcinogênica, né? Então, o último consenso de tratamento do H. pylori, o quarto consenso brasileiro de H. pylori, ele recomenda, ele indica que o exame histológico, ele é o padrão ouro para o diagnóstico da infecção pelo H. pylori. E a gente não faz isso de forma aleatória. O próprio consenso, ele já preconiza, ele já estabelece que devem ser retirados 2 fragmentos da região do antro, porque região do antro é a primeira região, falei lá atrás para vocês, que o H. pylori vai se instalar numa fase aguda. Então, se você está diante de uma fase aguda do H. pylori, onde o paciente se contaminou recentemente, esse antro ele vai ser um local onde vai ter alta densidade aí das bactérias. E 2 fragmentos do corpo, porque depois essa bactéria ela vai se alastrando para o restante do corpo e a gente precisa ver também se vai ter a presença dessa bactéria nessa outra região. Em termos práticos, para termo de tratamento, não me interessa se foi encontrada a bactéria no antro ou no corpo, não interessa. O importante é que foi encontrada a bactéria e a gente vai precisar fazer o tratamento. Se tiver um H. pylori lá, você tem que fazer o tratamento da bactéria, porque eles vão se proliferar, vão gerar uma colônia grande e vão ter esse risco aumentado de neoplasia no paciente. O teste da urease, ele também está elencado dentro dos testes invasivos. Por quê? Porque o teste da urease, ele é necessário a retirada de um pequeno fragmento do estômago do paciente, de uma biópsia. A única diferença é que para o teste da urease, a gente não manda essa biópsia para o patologista. Essa biópsia a gente coloca dentro de um pequeno frasco no momento da realização do exame de endoscopia, onde esse pequeno frasco ele contém um líquido. E esse líquido ele vai mudar de cor quando a gente colocar a amostra com a presença do H. pylori, porque o H. pylori ele possui na sua composição a presença dessa bactéria chamada urease. Então, essa ureia, ela vai conseguir ser desdobrada em CO2 e amônia, ele vai aumentar o pH daquela solução líquida onde você colocou a biópsia e vai mudar. A coloração do líquido antes da presença do H. pylori, ela é amarelada. Depois da presença do H. pylori, ela fica avermelhada. Então, se mudar de cor, quando você coloca aquela biópsia ali no frasquinho, isso quer dizer que tem a presença do H. pylori naquela amostra que você tirou do estômago do paciente. É um exame que ele é fácil de ser feito, ele é rápido, o custo é bom, né? Tem uma boa eficácia, uma boa eficiência, então a sensibilidade e a especificidade é boa. Só que acaba que a gente tem alguns lugares que não conseguem essa disponibilidade, né? Mas é um exame muito bom para ser feito, principalmente onde a gente não tem colegas patologistas disponíveis para fazer análise histológica, principalmente aqui na Amazônia. Então, por exemplo, no interior, lá no interior da Amazônia, no Tabatinga,
em centros muito pequenos, em cidades onde você não consegue ter um centro de diagnóstico patológico muito bem estabelecido, a gente leva o aparelho de endoscopia, leva esse frasquinho com a presença do líquido e a gente só faz pingar o líquido, a amostra no líquido, e a gente vai saber se o paciente tem ou não a presença do H. pylori. Então, é um teste muito rápido e que a gente consegue dar esse diagnóstico muito facilmente para o paciente. Às vezes, ele já sai até com a receita para tratar a bactéria, tá? A cultura, ela está também listada nos testes invasivos, porque a gente também vai precisar de uma amostra de biópsia, né? O teste invasivo é tudo que a gente precisa de uma amostra biológica do paciente. E eu preciso invadir o paciente para isso, né? Através da endoscopia. Então, essa cultura, ela vai permitir que a gente consiga identificar com precisão a bactéria, inclusive qual é a cepa da bactéria que está presente naquele paciente. A gente sabe hoje em dia que existem cepas da bactéria que têm uma chance maior de desenvolver câncer, como, por exemplo, a cepa Vaccia e Kaggia. Essas cepas, Vaccia, Kaggia, elas têm uma chance aumentada quando o hospedeiro a possui de desenvolver o câncer de estômago e até o linfoma malte. Então, a cultura, ela é boa por isso, né? Nesse lado. No entanto, ela é demorada, a gente precisa de condições especiais para ser feita, né? O fragmento, ele deve ser retirado e logo ele deve ser inoculado no meio apropriado, deve ser mantido numa temperatura aí a 4 graus, no máximo até 5 horas, enfim. Isso precisa ser muito bem alinhado, porque a chance de dar erro é muito grande. E demora para crescer, né? Essa bactéria, ela acaba demorando aí, então o tempo vai ser prolongado para a gente fechar esse diagnóstico. Então, o teste da urease, você tem o diagnóstico imediato. A biópsia, você consegue, dependendo do laboratório, ter o resultado em 1 semana, 5 dias. A cultura, ela demoraria aí mês para ficar pronta. Então, não é um exame que a gente também costuma pedir muito no nosso dia a dia. É um exame que a gente deixa bem mais reservado para centros de pesquisa. Por exemplo, a USP está realizando uma pesquisa porque quer saber quais são as cepas de H. pylori na população brasileira. Tudo bem, é super válido. Mas para nossa prática do dia a dia, que a gente atende paciente de SUS, a gente não pede isso. O H. pylori, ele também pode nos trazer algumas sintomatologias ou até mesmo ser o causador de algumas doenças extradigestivas, né? E a gente já tem muito bem essa documentação hoje na literatura de algumas dessas doenças. Então, a anemia ferropriva já está muito bem consistente essa evidência de que o H. pylori, ele pode ser o causador de uma possível anemia ferropriva, aonde você já investigou tudo, você já fez todo o screening para sangramentos no paciente e não tem descoberto nenhuma localização. A própria PTI, né, a púrpura trombocitopênica idiopática ou imune, é também uma das causas, né, que hoje em dia a gente sabe que pode estar relacionado com o H. pylori e alguns pacientes tratados na prática podem melhorar por conta disso. E a deficiência de vitamina B12, né? Então, isso também está muito bem documentado. Pacientes que foram tratados, os estudos mostram que pacientes que foram tratados para H. pylori, eles conseguiram ter essa reposição da B12 muito mais sustentada ao longo do tempo. Existem outras muito discutíveis, eles querem tentar correlacionar doença coronariana, diabetes, né? Até mesmo AVC, Parkinson, Alzheimer, porém ainda não tem nenhum estudo robusto que nos diga que hoje em dia isso pode estar associado com a infecção pelo H. pylori. H. pylori, ele vai desenvolver essa resposta também, às vezes até um pouco mais sistêmica, então por isso que existem esses estudos muito nessa linha dessas outras doenças. O tratamento é uma parte muito importante, tá? É o que mais vocês vão ver no ambulatório comigo, então vocês precisam saber. Semana que vem já vai começar a nossa
prática, tá? Então, tem que chegar lá sabendo isso, porque isso aqui vai ser a nossa rotina de todo o ambulatório, saber tratar o H. pylori. E vocês, como médicos clínicos, né, da UBS, em SPA, vocês vão precisar fazer o tratamento correto, porque eu pego muito tratamento errado de clínico. Então, o tempo é importantíssimo para a gente matar a bactéria, a medicação é importantíssima para a gente tratar. Se a gente trocar os antibióticos, vai haver problema no tratamento. Então, hoje em dia, a gente precisa perguntar do paciente se ele tem alergia a algum medicamento, porque a principal medicamento para tratamento do H. pylori é a amoxicilina, e a amoxicilina ela é um derivado das penicilinas. Então, se o paciente ele tiver alergia à penicilina, a gente não vai poder utilizar a amoxicilina e a gente vai precisar fazer tratamentos outros. O custo da medicação é um custo que não é barato, então o SUS ele não possui esse remédio, né? Esse remédio do jeito que ele está aqui esquematizado para vocês, o Exogastro IBP. Então essa caixa que é de um laboratório, né, particular, e aonde o paciente ele tem uma média de custo de uns R$ 400 nessa caixa aqui. Porém, a gente pode passar esses medicamentos separados e o paciente ele compra, ele pega no SUS, né, o medicamento todo separado, amoxicilina, claritromicina e omeprazol, e ele consegue fazer o tratamento dele sem custo maior. O quarto consenso, a gente já teve uma modificação recentemente não, digamos assim, cerca de já uns 6, 7 anos. A gente teve uma mudança no tempo de tratamento do H. pylori. Antigamente, a gente tratava a bactéria por 7 dias, e eu ainda pego muito paciente vindo do interior sendo tratado apenas por 7 dias. Mas o tempo correto de tratamento do H. pylori são 14 dias. Então, ele vai tomar essa medicação ao longo de 14 dias. A caixa que ele vai comprar já vem a caixa preparada para esses 14 dias de tratamento. E isso foi mudado porque a gente viu que dobrar o tempo de tratamento do H. pylori, a gente teve um ganho de 10% na taxa de erradicação. Então, quando a gente tratava por 7 dias, a chance do paciente matar a bactéria com o tratamento era de 72%. Quando a gente dobrou o tempo de tratamento, a gente aumentou essa taxa de erradicação para 81, quase 82%. Né, quase 10% do ganho dessa taxa de erradicação da bactéria. Então, é por isso que hoje em dia a gente faz esse tratamento por 14 dias. Então, o tempo é 14 dias. E com o que a gente vai tratar? Então, o remédio de escolha, os tratamentos de primeira linha que a gente utiliza para o H. pylori é a amoxicilina, né, na dose de 1 grama de 12 em 12 horas, né? A gente não tem o comprimido de 1 grama, o que a gente vai ter são os comprimidos de 500 miligramas e o paciente vai tomar 2 comprimidos de 500 miligramas de 12 em 12 horas. A claritromicina, ela costuma ser associada, né, com a amoxicilina, a gente faz um tratamento duplo, ela é na dose de 500 miligramas e de 12 em 12 horas. A gente associa também o IBP, né, o omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, o prazol que vocês quiserem aí, na dose plena também de 12 em 12 horas, tá? A gente vai ver na aula que vem e aprofundar um pouquinho mais sobre o uso desses IBPs, quais são, qual a diferença deles. Então, é uma aula bem interessante. Então, esse tempo ele vai ser estendido por 14 dias. Infelizmente, pessoal, essas doses desses esquemas, eles são importantes vocês saberem. Tá? Então, eu não costumo cobrar muita dose, vocês vão ver, mas as doses que são realmente importantes a gente saber, eu vou falar para vocês, tá? Então, o paciente, essa é uma delas. Então, o paciente ele vai tomar 4 comprimidos de manhã e 4 comprimidos à noite. E esse medicamento ele deve ser administrado em jejum. Então, ele vai tomar 1 comprimido do omeprazol, 2 comprimidos de amoxicilina, porque é 1 grama, então são 2 comprimidos de 500, e 1 comprimido de amoxicilina. Isso de manhã, antes do café. Quando for à noite, antes do jantar dele, ele vai repetir as mesmas medicações que ele tomou pela
manhã. E assim sucessivamente por 14 dias, tá? Vai finalizar os 14 dias, a gente vai esperar um período aí de 30 a 60 dias, ou seja, de 1 a 2 meses, para a gente repetir a endoscopia do paciente. Porque sabemos que o H. pylori causa câncer de estômago e a chance de erradicação no primeiro tratamento não é de 100%. Acabamos de ver aqui que é de 81,9%, quase 82%. Então, a gente precisa ter a certeza de que esse paciente erradicou a bactéria. E aí você vai escolher um método invasivo ou não invasivo. Geralmente, o que é mais fácil para a gente hoje em dia é a endoscopia com a biópsia novamente. Aí ele repete a endoscopia com a nova biópsia, a gente vai saber se o paciente realmente matou a bactéria. Professora, desculpa, a partir de quanto tempo pode refazer o exame? De 30 a 30 60 dias. 30 a 60 dias é o tempo ideal. Aí ele vai repor. Não adianta ele fazer o tratamento essa semana e na semana que vem repetir a endoscopia. Não é o tempo preconizado. A gente espera 30 dias, 60 dias. Na minha prática, eu costumo esperar 60 dias, né? Porque o paciente já fez uma endoscopia anterior, é o tempo dele se programar financeiramente para a próxima, ou dele conseguir no SUS a próxima. Então, é o tempo mínimo aí que a gente costuma esperar. Mas essa próxima endoscopia de erradicação, ela é muito importante. Por quê? Porque se o paciente não fizer a endoscopia, daqui a 5 anos ele tiver os mesmos sintomas e ele fizer a endoscopia e na biópsia vier H. pylori, a gente não vai saber se ele pegou de novo a bactéria, se é uma outra infecção ou se é uma bactéria resistente a esse tratamento de 5 anos atrás que não foi feito corretamente. E o esquema, ele muda. Porque o esquema de retratamento ou o esquema de segunda linha, ele troca a claritromicina pela levofloxacina, tá? Então, se, por exemplo, você tratou o paciente com o esquema padrão de primeira linha, amoxi, claritro e omeprazol, ele não matou a bactéria. Na tua próxima endoscopia veio ainda com a bactéria. Tu não pode mais utilizar esse esquema de primeira linha, porque a claritromicina ela já vai ser resistente. Então, você vai ter que trocar ela pela levo. E a amoxicilina e o IBP, eles continuam, tá? Como eu falei para vocês, o principal antibiótico é a amoxicilina no tratamento do H. pylori. Então, ela permanece, tá? A gente vai trocar no esquema de segunda linha apenas a claritromicina pela levo. A dose, ela e o tempo de tratamento, ele é o mesmo, tá? Amoxicilina e do omeprazol. A levofloxacina, o comprimido, ele é de 500, só que a dose da levofloxacina, ela é uma vez ao dia. Então, o paciente, ele vai tomar 4 comprimidos pela manhã, um comprimido de cada, e 3 comprimidos à noite, porque a dose da levofloxacina, ela já foi dada de manhã cedo para ele. Então, não vai ser preciso ele tomar a dose da noite, tá? E esse tempo, ele é extensivo por 14 dias. Pode perguntar. Quando a senhora recebe um paciente com tratamento errado, 7 dias e com a dose errada, qual é a conduta que a senhora toma? A senhora primeiro Então, é uma pergunta bem interessante, bem interessante. Às vezes a gente não tem essa resposta também. Mas assim, o que eu costumo, na literatura acaba que não tem muito isso, né? De qual é a recomendação da literatura para você fazer quando o paciente vem com tratamento errado. Mas a conduta que eu tenho é se o paciente veio com um tratamento, por exemplo, de 7 dias, ele tem a chance, olha só, de 72% de erradicar. Então, não adianta eu continuar uma medicação depois que ele parou a outra. Então, por exemplo, ele diz: Ah, doutora, eu tratei há 2 semanas, 7 dias só o H. pylori. Não vai ter ganho ou benefício para ele de eu passar mais 7 dias, porque o tratamento ele deve ser contínuo, por 14 dias completos. Então, se ele parar a medicação ou ele pular a dose, isso já vai reduzir a eficácia do remédio, tá? Então, a conduta aí seria tentar fazer a nova endoscopia dentro do tempo esperado, ver se ele vai vir com H. pylori novamente, se ele tem a chance de erradicar em 72%, né? Quase 73%. Se ele erradicou, vida que segue. Se ele não erradicou, aí a gente vai fazer o tratamento agora de segunda linha. Eu não vou voltar primeiro para a primeira linha. Eu vou passar para a segunda linha, porque ele entraria aí como resistente, tá bom? Mas é uma ótima pergunta. Professora,
Oi, Pode perguntar. pode falar. Uma dúvida, se o paciente tiver alergia, o que vai funcionar esse sistema de primeira linha? Tiver alergia à amoxicilina? Sim, aí a gente vai escolher outro tratamento. Eu não entrei muito nesse âmbito, porque os tratamentos, eles são muito diversos. Aí a gente vai substituir, por exemplo, a amoxicilina, a gente vai pode utilizar o metronidazol, pode utilizar o bismuto, que é um outro tratamento. A gente pode utilizar a tetraciclina em associação. Geralmente, quando ele tem alergia, a gente pode fazer até a clárito e a levo em associação. Então, assim, acaba que o esquema ele vai ser muito individualizado. Por isso que eu não coloquei aqui para vocês, senão vai ficar muito pesado. Mas também é uma boa pergunta essa sua. Mas a gente tem a possibilidade de associar clárito com levo, a gente tem a possibilidade de introduzir o bismuto, que é uma outra medicação, e até utilizar a doxiciclina e metronidazol. Tá? Tá ótimo. Professora, Diga. no esquema de primeira linha, são 4 comprimidos de manhã e 4 de noite. Um de omeprazol, 2 de amoxicilina e 2 de... Não, e um de claritromicina. claritromicina, né? Um só, Isso. né? De manhã e à noite. Aí, Isso. o de segunda linha, eu não peguei o esquema. A senhora pode repetir, por Posso favor? repetir, posso sim. Então, vai ser 1 de omeprazol, 2 de amoxicilina e 1 de levofloxacino de manhã. E à noite, ele já fez a dose da levofloxacino de manhã. Então, à noite, ele só vai fazer 1 de omeprazol e 2 de amoxicilina. Então, é por isso que vão ser 4 de manhã e 3 à noite. Entendeu? Porque olha só, olha que a levofloxacina, ele é 500 miligramas uma vez ao dia, de 24 em 24 horas. Então, tu já vai ter dado para o paciente a dose da manhã. Sim. Sim. Não precisa da dose noturna, tá bom? Sim. Obrigado. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida sobre a Professora, H. a abordagem desse tratamento, ela só inicia depois de resultado de biópsia? Sim, jamais você faz tratamento empírico, tá bom? Então, o tratamento empírico, ele não é preconizado. Ah, eu acho que o paciente tem H. pylori. Não. Você precisa ter alguma documentação, ou através de testes invasivos, ou através de testes não invasivos. Tá bom? Então, você não vai, como eu falei lá na frente, não tem nenhum sintoma, nenhuma alteração na endoscopia que me diga que o paciente tem H. pylori. Eu preciso ter essa documentação, entendeu? Nunca Então, fazer no caso tratamento empírico, tá? de pacientes com, tipo, no PS, alguma coisa, numa UPA da vida, a gente trataria só a sintomatologia da dor e da pirose, no caso. Perfeito, exatamente. Aí tu encaminha ele para uma atenção secundária, terciária, para ele fazer uma endoscopia, e nessa endoscopia, se vier a presença da bactéria, ele vai tratar de forma eletiva. Tu não vai dar o tratamento para ele ali no momento do pronto-socorro, a não ser que ele te traga uma endoscopia. Ah, ele trouxe, doutor, eu fiz uma endoscopia aqui, quero lhe mostrar. Aí ele te mostra a biópsia que deu H. pylori. Aí tu vai e trata. Mas geralmente não é isso que acontece em pronto-socorro em UPA. Eles vêm com os sintomas, entendeu? E nem dá para dizer que ele tem H. pylori pelos sintomas. Pode ser que seja só uma crise de gastrite mesmo, de refluxo. Tá bom? Professora, na biópsia Professora, também. Vai, um de cada vez, pode perguntar. Pode falar isso. Professora, Oi. professora, então, resumindo, então só existe 2 esquemas, a primeira linha e a segunda linha. Existe uma terceira linha de tratamento? Não, existem vários esquemas. Eu só estou apresentando para vocês que é o que vocês precisam decorar como clínicos. Mas a gente tem diversos esquemas infinitos. Então a gente pode recombinar, a gente pode colocar doxiciclina, metronidazol, bismuto e IBP, entendeu? Então isso vai depender do tipo de paciente e se o paciente não está erradicando a bactéria. Não existem só 2 esquemas de tratamento, existem vários. Mas isso aqui é o que vocês precisam saber. Porque vocês, como clínicos, aqui é o limite de vocês, é no retratamento. Caso o paciente não consiga erradicar depois do segunda linha de tratamento, vocês têm que mandar para o especialista, tá? Aí vocês não vão conseguir tratar sem a ajuda do especialista, porque aí já o tratamento acaba sendo mais avançado.
A gente faz algumas combinações de antibiótico. Na prática, se vocês quiserem, a gente pode até comentar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Mas não tem só esses aqui, não, tá? Tem vários outros que a gente pode fazer. Tá ok, professora, obrigado. O outro colega pode perguntar. Professora, eu queria saber quanto aos IBPs, se tem alguma dosagem específica ou depende do tipo de IBP e do paciente. Então, a dose plena que o consenso preconiza é, por exemplo, o omeprazol na dose de 40, o lansoprazol na dose de 30. Cada IBP ele tem a sua dose plena, tá? Então, a gente vai ver de IBP para IBP. Você pode escolher o que você quiser, teoricamente, mas o SUS ele só dá o omeprazol e, em alguns lugares, o pantoprazol, tá? Professora, qual que é o teste que vai dar o diagnóstico definitivo da urease? Porque a endoscopia não dá, porque pode ser Não, a uma... endoscopia é com a biópsia. Se tu só fizer endoscopia, ela não dá. Isso. Mas a endoscopia com a biópsia ou o teste da urease. Entendi, mas quando a gente faz a biópsia e a gente encontra lá os antígenos do H. pylori, pode ser que seja uma gastrite já curada, porque ele permanece lá, né? Não, esse daí você está confundindo com o teste sorológico. Ah, O tá. teste sorológico é um exame de sangue que você Sim. faz, entendeu? Na biópsia, você vai encontrar a bactéria mesmo. Ah, tá bom, beleza. Entendeu? Obrigado. Aí você só confundiu o antígeno com o que é da sorologia com o histológico, tá? São testes diferentes. Desculpa. Não, imagina, sem problema. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? É uma aula boa porque a gente sempre discute bastante sobre tratamento, sobre muitas dúvidas, eu entendo. Pode perguntar, tá? Então, a gente vai falar agora sobre a gastropatia pelos usos dos AINES, né, dos anti-inflamatórios não esteroidais. Então, aqui é importante que vocês saibam que quanto maior o tempo de tratamento com esses AINES e conforme mais alta essas doses forem de administração, maior o risco de lesão do trato gastrointestinal. E a lesão aqui nem é apenas do estômago, a lesão aqui é de todo o trato gastrointestinal. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles podem gerar lesão, inflamação e às vezes até úlcera em todo o trato gastrointestinal. Eles podem causar no estômago, podem causar uma alteração no intestino, sangramento, e assim vai, né? Hoje em dia, a gente ainda nem tem totalmente esclarecido essa fisiopatogenia, né, por completo, mas o que a gente sabe é que para a gente tentar amenizar o efeito dos anti-inflamatórios no trato gastrointestinal, a gente deve traçar algumas estratégias, como, por exemplo, tentar utilizar na menor dose eficaz possível e pelo menor período de tempo. Toda vez que vocês fizerem a anamnese do paciente que tem uma queixa gástrica, é importante vocês perguntarem se esse paciente faz uso recorrente de anti-inflamatórios. Por quê? Porque isso pode ser uma dessas causas. E os AINES, o AINE é a segunda principal causa de úlcera, tá? Então, a gente deve ter muito cuidado aí com isso. E óbvio que a gente também orienta o paciente a tomar, principalmente com alimentos e depois das refeições, nunca de estômago vazio, para diminuir a chance aí de lesão gástrica. Na fisiopatogenia, a gente sabe que os AINES, eles interferem inibindo a ciclooxigenase e causando aí decréscimo das prostaglandinas endógenas, né, causando toda essa alteração, irritação tópica do próprio epitélio, né, então o epitélio vai causar uma lesão ali pelo próprio contato do AINE com a mucosa gástrica, ele faz também redução de fluxo sanguíneo, ele altera a secreção de bicarbonato, ele aumenta também em contrapartida a secreção de ácido na mucosa, então tudo isso aí em associação faz com que aumentem os fatores agressivos à mucosa e diminuam os fatores protetores, acaba causando aí essa lesão e essa regeneração. Sem processo inflamatório, porque ele é uma gastropatia, tá?
Aqui eu vou falar um pouquinho de doença ulcerosa péptica, mais relacionado a H. pylori e Aedes, porque lá na frente a gente vai ter uma aula de hemorragia digestiva, e nessa hemorragia digestiva eu vou aprofundar também um pouquinho mais sobre as úlceras pépticas. Então, a úlcera péptica, ela é um defeito, né, na mucosa gastrointestinal, que ela vai se estender profundamente. Essa é a diferença da úlcera para a erosão. A erosão, ela é superficial na mucosa. A úlcera, ela já ultrapassa a camada muscular da mucosa, né? E essa lesão aí, ela vai ser causada por diversos os fatores. Então, a gente tem fatores protetores da mucosa, como, por exemplo, a circulação, a secreção de bicarbonato, e fatores agressores, que, por exemplo, é o ácido, a pepsina do suco gástrico. Então, o grande problema da úlcera péptica é porque eu vou ter um desequilíbrio desses fatores protetores e dos fatores lesivos à mucosa. Hoje em dia, a principal causa de úlcera péptica é o H. pylori, a presença do H. pylori. A segunda principal causa é o uso e a ingesta de Aedes ou AS, tá? Então, esses são as nossas principais causas. E hoje em dia, a gente teve, graças a Deus, um decréscimo muito grande na presença e nas complicações dessas úlceras pépticas, porque a gente descobriu o H. pylori, né? Então, a descoberta do H. pylori e a possibilidade da gente matar essa bactéria com remédios, né? Remédios que são dados por via oral, que estão disponíveis na farmácia e até no SUS, a gente tem diminuído muito aquelas complicações de cirurgia, daqueles pacientes que chegam vomitando sangue por uma úlcera perfurada, né? E aqueles pacientes que precisam operar, abrir a barriga de urgência para conter sangramentos ou perfurações pela úlcera. Então, hoje a gente tem, graças a Deus, uma boa resposta ao tratamento da úlcera péptica, tratando o H. pylori e até mesmo com o desenvolvimento desses IBPs aí de última geração. Então, a etiologia é de 50% a 75% são causados pelo H. pylori, o restante ele acaba ficando em cargo dos Aedes e do AS, exatamente porque a gente precisa observar os fatores de risco, pacientes que tenham um passado de úlcera péptica, a dosagem do Aedes é muito importante, como a gente comentou, quanto maior a dosagem, maior o tempo, maior o risco do paciente evoluir com a formação dessas úlceras, porque ele causa esses desequilíbrios entre os fatores protetores e os fatores agressores, a duração da terapia, pacientes idosos, então deveria ser proibido que pacientes idosos fizessem ingestas de anti-inflamatórios, porque eles já têm muitas alterações no estômago que são agressoras, então esses AINES eles vão agredir mais ainda isso. E também a predisposição genética, alterações no citocromo P450, que causa aí uma alteração do metabolismo dos AINES mais lentificada. Existe também a possibilidade... Pode perguntar. O anti-inflamatório não esteroidal aí no contexto da úlcera péptica e das gastrite, gastropatia, eles são piores do que os anti-inflamatórios, por exemplo, um corticoide, que é bem forte? Os corticoides, eles também podem causar lesão, mas os AINES, eles ainda são um pouco pior do que os corticoides. Mas no sentido das outras inflamações, assim, é melhor a gente usar o não esteroidal do que o corticoide, não é? Eu acho que inflamação que você está falando. Por exemplo, inflamação muscular, por exemplo, tipo, tá com músculo... Aí é preferível você utilizar o corticoide, porque com uma dose mais baixa do corticoide, você vai poder ter uma eficácia melhor do que se você tiver que dar um AINE, às vezes, numa dose maior e por mais tempo. Então, nesse contexto, é preferível você evitar o uso de AINES e dar o corticoide para o paciente. Mas em mesmo período de tratamento, os colaterais do corticoide não são mais fortes do que o Não, os AINES, eles são mais fortes. Tá bom. Obrigado, pessoal. Nada. Então, a gente tem também os casos onde a gente tem a formação de úlceras não causadas por AINES e não causadas por H. pylori. Existe sim. Então, nesse caso, a gente vai pesquisar
a presença, por exemplo, de um tumor chamado gastrinoma. Gastrinoma, ele é um tumor que vai gerar uma doença, uma síndrome chamada de síndrome de Zolliger-Ellison, e essa doença, ela é um tumor que vai estar presente ou no estômago ou no intestino, que vai produzir altas doses de gastrina, e gastrina é um hormônio que estimula muito a secreção ácida de ácido clorídrico, lá pelas células G do antro. Então, a produção aumentada dessa gastrina vai fazer com que haja a formação de diversas úlceras no estômago pelo excesso de ácido que está presente naquela mucosa. Vírus também podem causar essas úlceras, como o herpes simples, como o citomegalovírus, o Epstein-Barr, e também doenças mais raras, como, por exemplo, a mastocitose sistêmica, que aumenta a secreção de histamina. Semana que vem a gente vai ver um pouquinho dessa fisiologia da secreção ácida, né, na doença do refluxo. Então, a histamina, ela é uma das vias de aumentar a secreção e estimulação da produção de ácido clorídrico, lá pela bomba de hidrogênio, potássio, ATPase. Existem causas também onde você pesquisa, né, o H. pylori, e esse H. pylori, ele pode ter um resultado falso negativo, ou seja, ter a presença da bactéria, no entanto, o teu exame ele não mostrou. Então, isso é uma coisa muito importante também, vocês vão ver quando a gente estiver lá na prática, porque a gente deve perguntar se o paciente está fazendo uso de omeprazol ou pantoprazol durante ou em vigência da realização da endoscopia, porque se ele estiver utilizando IBPs, bismuto, antibióticos ou bloqueadores H2, né, que é a ranitidina, cimetidina, a ranitidina saiu do mercado, mas a cimetidina, se ele estiver utilizando esses grupos de medicamentos, isso pode diminuir a população do H. pylori e resultar um exame falso negativo. A bactéria está lá, mas o exame deu errado por conta dele estar fazendo uso desse medicamento. Então, a gente sempre recomenda o paciente passar 2 semanas sem ingerir omeprazol, pantoprazol, esses IBPs, e 30 dias sem ingerir antibióticos de qualquer origem, tá? Qualquer tipo de antibiótico, antes dele fazer a endoscopia com a biópsia. Outro fator é a HDA. HDA é a sigla para hemorragia digestiva alta, porque na presença do sangramento, a gente não deve fazer uma biópsia ali, né? Você vai fazer uma biópsia que o cara tá sangrando de uma variz, né? Então, não é factível para fazer isso, e o sangramento, ele pode mascarar a infecção também, ou quando você tem a colonização isolada do H. pylori apenas na região do adenal, que é um local onde não é corriqueiro a gente fazer essa biópsia. A biópsia são 2 fragmentos do antro e 2 fragmentos do corpo. A gente não costuma fazer essa biópsia do duodeno. Úlceras atípicas, né, que não tem esse padrão específico que a gente viu, então úlceras geralmente grandes, gigantes, elas costumam aparecer mais em pacientes idosos, aqueles que são usuários desses AINES, né? Então, os AINES, eles causam muita lesão no trato digestivo. Pacientes com doença renal crônica ou doença de Crohn, que a gente vai ver no módulo de doença inflamatória intestinal. Úlcera de canal pilórico, né? Porque o piloro, ele é um trecho muito estreito ali do trato digestivo. Então, ele pode causar estenose e vômitos muito intensos. Úlcera pós-bulbar, ou seja, na segunda porção do adenal, geralmente a presença desse tumor produtor de gastrina, o gastrinoma, ele faz essa formação de úlceras atípicas, ou então úlceras múltiplas, que esse gastrinoma também pode fazer. Então, normalmente, quando a úlcera é causada por H. pylori ou por AINES, ela é uma úlcera que pode estar localizada ou no bulbo do adenal ou no estômago. Quando você vê uma úlcera, por exemplo, localizada no fundo, ou no fundo gástrico, ou uma úlcera localizada na segunda, na terceira porção do duodeno, não é uma úlcera que tenha características compatíveis com o H. pylori ou o uso dos AINES. Então, você vai começar a pesquisar outras causas para a formação dessa úlcera, e o gastrinoma é uma delas, porque a produção de gastrina vai estar extremamente aumentada, vai estar extremamente elevada, fazendo com que seja produzido muito ácido, e esse ácido seja corrosivo ali àquela mucosa e acabe desencadeando a úlcera, tá?
Professora, Diga. a úlcera do canal pilórico, ela é causada ela pode ser causada pelo H. pylori também? Assim, é comum? É um... Olha, pode sim, pode ser causada. O que geralmente difere é o tamanho. Quando a úlcera ela é muito grande, quando ela cicatriza, ela gera uma estenose. Mas sim, uma úlcera de bulbo duodenal e naquela região ali do piloro, ela até pode ser causada assim. Toda úlcera gástrica a gente precisa biopsiar, mas nem toda úlcera duodenal ou pilórica ou de bulbo a gente precisa fazer a biópsia. Então, se por exemplo já tiver o H. pylori na biópsia gástrica, você já trata o H. pylori e ele vai regredir. Né? Aqui o contexto é mais a presença dessa úlcera atípica muito grande. Quando ela cicatriza, ela retrai, e ela retrai a mucosa, então ela causa um estreitamento daquela região e causa estenose. O paciente vai ter muito vômito porque não vai conseguir passar a comida naquela região, entendeu? Aqui é um exemplo, por exemplo, aqui a gente tem nessa região do adenal várias úlceras, então ela é essa solução de continuidade aqui na mucosa, como se fosse um buraco mesmo, com presença de fibrina, às vezes até um fundo mais necrótico, então causando em várias localidades, né? Os anti-inflamatórios, eles podem fazer isso, eles são muito agressivos, né? Nessa região. Então, pode inclusive sangrar e o paciente evoluir com anemia, como foi o caso desse paciente do caso clínico, entendeu? Então, sim, isso pode acontecer, tá? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal, sobre essa parte? Não? O quadro clínico, então, o paciente ele pode ter dor epigástrica, queimação, né, tipo fome, que o paciente costuma dizer. O clocking, que é aquela sensação, aquele sintoma que o paciente acorda de madrugada por conta da dor, né? Esse é o que a gente chama de clocking do relógio mesmo. Plenitude epigástrica, desconforto pós-prandial, a gente vai reforçar isso bem na aula que vem. Ele pode ter náuseas, vômitos, ou ainda a úlcera péptica, ela pode ser silenciosa. E o primeiro sintoma que ela apresentar, ou ela pode abrir o quadro já com uma hemorragia digestiva alta, ou até mesmo uma perfuração. E as principais complicações da úlcera péptica são muito graves, então a perfuração, né, geralmente o paciente evolui com abdômen agudo, as causas obstrutivas, né, ela pode obstruir, como eu falei, ela pode ser muito grande e acabar obstruindo aquela localização, ela pode estar localizada próximo de um vaso sanguíneo e causar uma hemorragia com hematêmese e melena, ou ela pode até mesmo causar uma fístula gastrocólica, que o paciente vai ter aí halitose, vômitos fecalóides, diarreia. Então, hoje em dia, graças a Deus, que essas complicações da úlcera péptica, ela tem diminuído cada vez mais. Né? Então, o tratamento hoje em dia que a gente consegue dar, tanto para o H. pylori quanto para a úlcera, eles são muito eficazes e efetivos. Então, a gente consegue tratar com medicamentos via oral uma coisa que antigamente já era descoberto apenas na fase de complicações, né? Então, esse é o nosso grande diferencial hoje em dia, com relação aos tratamentos anteriores de muitos anos atrás. Se vocês falarem com o médico antigo, ele provavelmente vai dizer isso aí para vocês. Então, as medidas gerais de tratamento da úlcera péptica é tentar testar e erradicar todos os H. pylori que vocês encontrarem, conversar com o paciente sobre a ingesta de AINES, se ele tem também ingesta de tabagismo ou uso excessivo de álcool, compensar comorbidades que ele tenha também, se ele for cirrótico, se ele tiver uma doença renal. O estado nutricional é muito importante também, e a dieta ela não é o mais importante, então não adianta você tirar alimentos específicos do paciente que você acha que causa úlcera. Hoje em dia a gente não tem mais isso na literatura, então a alimentação dele vai ser orientada pelo que o paciente conseguir tolerar comer. Então, vamos tirar o café, porque o café pode dar úlcera. Se ele puder tomar o leite com o café, ele não precisa tirar completamente o café da dieta dele. Ela vai ser sempre orientada pelos sintomas que o paciente tiver. O tratamento, dose padrão, é com os IBPs, né? Então, a gente dá esses IBPs aí de 4 a 6 semanas para o paciente, todos os dias, ele deve ser tomado em jejum.
Hoje em dia, os bloqueadores H2, que é ranitidina e cimetidina, a gente não usa, porque isso é muito obsoleto. Antigamente, antes da era dos IBPs, a gente até utilizava, mas hoje não é mais usado. E o que realmente mudou o tratamento foi uma nova medicação chamada de PCABs. Então, PCABs, eles são medicamentos que hoje em dia a gente consegue um controle muito mais rápido da secreção ácida, que é a vonoprazano. Eu vou deixar para aprofundar com vocês esses PCABs para a semana que vem, na aula de refluxo, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Só queria tirar uma foto do slide de quadro clínico rapidão, professor. Aqui. Já, obrigado, professora, já. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Professora, eu não estou recordado se você mencionou, mas em caso do paciente que ele é alérgico, que a gente tem a impossibilidade de usar amoxicilina, qual seria o antibiótico usado? A gente tem outras possibilidades de associação. Eu posso utilizar a associação de claritromicina com levo, eu posso utilizar o bismuto com doxiciclina e metronidazol. Então, existem algumas possibilidades para caso dele tenha alergia, sim. Entendi. Então não há um padrão, né? Não tem. Não tem muito padrão, Okay. meio que é individualizado. Tem vários esquemas de tratamento. Aí o médico vê, às vezes tem um certo grau de resistência naquela região para determinado antibiótico, ele tem que escolher outro, entendeu? Entendi, obrigado, professor. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Professora, a senhora poderia voltar no slide de tratamento rapidinho para eu tirar um print? Aqui? Isso, obrigada. Ok. Tudo certo, então? Tudo certo, professor. Então tá, pessoal, vou finalizar a aula aqui para a apresentação. E aí, como é que tá essa divisão das práticas de vocês aí? Tá tudo certo? Eu acho que o João depois vai me passar, né? Essa parte direitinho. E aí, na semana que vem, já começam as minhas práticas, a da doutora Lorena também, que eu vou alinhar com ela, tá bom? Aí vocês se dividam conforme com o que a gente conversou na semana passada, tá? Pode falar. Alguém levantou a mão aí, pessoal, pode falar. Prof, não foi levantaram, não sei. Ah, tá. Professora, eu só tinha uma dúvida sobre a quantidade de práticas, né? A senhora falou que, como eram poucos professores, nós iríamos meio que revezar. Aí eu queria saber se esse revezamento vai ser para nós não irmos todas as semanas ou vai ser tipo de dias mesmo? Não, aí no caso seria, a gente vai fazer 2 grupos, né? Aí um grupo vai uma semana, outro grupo vai na outra semana, e assim sucessivamente. Assim, alternando só, perfeito. Alternando, Obrigado, tá? porque não tem como, só eu sozinha tô com 8 turmas, então não tem como todos vocês ficarem numa única sala lá, a gente tem um espaço que é limitado, então a gente tem 2 a 3 salas lá no ambulatório, e isso, se ficarem 10 pessoas em cada sala, já vai ficar muita coisa. Então, a gente vai ter que optar por esse revezamento aí para poder todo mundo conseguir participar das práticas. Tá bom? Então tá, pessoal. Qualquer coisa a gente vai se falando aí, tá bom? Então eu vou passar depois para a professora Lorena, o início das aulas na semana que vem. E até amanhã, se possível, me passem a divisão do horário de vocês, porque eu também preciso me programar, tá bom? Tá bom, professora. Obrigada. Tchau, pessoal. Até mais. Boa semana. Tá bom, professora. Obrigada.